Boa noite, meus irmãos e irmãs. Mais uma vez nós estamos aqui, pela graça de nosso Deus, hoje, dia 17 de novembro de 2021, e nós estamos continuando o estudo do nosso tema das quartas-feiras, que trata sobre idolatria. Nós geralmente vemos a cada quarta-feira uma faceta sobre a idolatria, que é um tema desafiador da Bíblia. Tanto é que o primeiro mandamento é: não terás outros deuses além de mim. Ou seja, o desafio ele é constante. Hoje nós vamos estudar este tema com outro prisma. Devemos ter claro que a busca pela aprovação das pessoas acima da aprovação de Deus se constitui em idolatria. E essa tentação é uma tentação muito presente. Em alguns lugares leva o nome de codependência. Isto é um nome mais moderno. Esse último termo foi formado para classificar as pessoas que se sentem compelidas, inclinadas a agradar as outras. Como vimos, esse pecado nada tem de inédito. Os líderes judeus caíram nessa idolatria quando escolheram a aprovação dos homens sobre a aprovação de Deus. Eu estou fazendo aqui referência ao texto que nós lemos inicialmente, que se encontra no Evangelho de João, no capítulo 12, verso 42 e 43. Nesse texto, o apóstolo João denuncia a preferência dos líderes judeus, homens esclarecidos, homens que tinham conhecimento das Escrituras, mas que devido à preocupação de não perder o prestígio e o privilégio de pertencer a uma sinagoga, eles, a despeito dos milagres de Cristo, preferiram mais agradar aos homens do que agradar a Deus. Então nós vamos utilizar como nosso roteiro de estudo para esta quarta-feira e a próxima, se Deus quiser, o livro de Lopriolo, chamado O Desejo de Agradar os Outros, livrando-se da armadilha da busca por aprovação. Livro da editora Nutra. Nós vamos apenas recortar aqui alguns destaques que o autor dá e nos traz, sempre acompanhados de bastante consistência bíblica, para que nós tenhamos sempre a palavra de Deus como referência. Vamos usar apenas como um roteiro, para nos ajudar. E nós vamos caminhar em pelo menos 3 setores aí que estão nesta folha, para quem está presente aqui. E no primeiro momento nós vamos ver quando agradar as pessoas é pecaminoso. Num segundo momento, ou um segundo setor, nós vamos ver quando agradar as pessoas se torna pecaminoso. Vamos fazer um reparo aqui. O primeiro setor é quando agradar as pessoas não é pecaminoso. Ou seja, existe um momento que agradar os outros não é pecaminoso. Aí no segundo momento, sim, nós vamos ver quando é que isso passa a ser pecaminoso. E no terceiro, nós vamos ver como é que isto se torna pecaminoso, Quais pecados incorremos quando buscamos a aprovação das pessoas. Então hoje nós vamos ter esses 3 movimentos aqui, vermos que agradar as pessoas em si não é pecaminoso, vermos que isto pode se transformar em algo pecaminoso, e terceiro, vamos entender quais são os pecados que tornam agradar os outros pecaminoso. Primeiro, então, vamos ver quando agradar as pessoas não é algo pecaminoso. Bom, a Bíblia nos orienta a agradarmos as pessoas de uma forma equilibrada e em determinadas circunstâncias. Trago aqui 2 exemplos. Primeiro, no exemplo, é correto agradar aos pais. Está lá em Êxodo, no capítulo 20, verso 12, honra teu pai e tua mãe. Então, não há nenhum problema em você querer agradar aos pais. Muito pelo contrário, isto é um mandamento. O 5º mandamento com promessa. Um segundo exemplo, também é correto agradar os superiores. E aí nós citamos Romanos capítulo 13, verso 1, onde o registro está: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores. Então veja, nestes 2 casos, nós não temos nenhuma dificuldade em agradar os outros, quando isto está acompanhado de um princípio bíblico, como honra os teus pais e
honra aos superiores. Porém, a Bíblia condena um amor excessivo, quando eu começo a tomar a confiança e o amor destas pessoas como um valor acima do de Deus. E aí nós vemos o exemplo do excesso nestes próprios exemplos anteriores que eu dei. Por exemplo, não é correto amar os pais mais do que a Deus. Isso está em Mateus, no capítulo 10, verso 37. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Assim também, como é incorreto amar os superiores de uma forma excessiva. Veja lá em Atos, no capítulo 4, 19, onde está escrito assim: mas julguem os senhores mesmos, os líderes religiosos, porque esta é a fala dos apóstolos, se é justo aos olhos de Deus obedecer os senhores e não a Deus. Ou seja, o apóstolo Pedro está dizendo aqui neste texto que não é correto estimar as ordens dos superiores acima das ordens de Deus. Então olha que interessante, nós temos dois exemplos equilibrados: honrar os pais e honrar as autoridades, e logo em seguida nós vemos os dois excessos disso, quando nós não devemos amar os pais mais do que amamos a Cristo, assim como nós não devemos amar as autoridades mais do que amamos e obedecemos a Cristo. Então veja, o amor e o temor, eles devem ser prestados a Deus, não às pessoas. Trabalhar para agradar mais as pessoas do que a Deus é incorrer em idolatria. Então precisamos estar atentos a estes mecanismos internos. Nós precisamos olhar um pouco melhor, de uma forma mais detida, a nossa interioridade, aonde estão alojando-se as nossas lealdades, qual a extensão delas. Será que estamos prestigiando mais o amor e obediência a outro que não a Deus? Talvez possamos valorizar mais o conselho de outras pessoas do que o conselho das Escrituras, e isto é sempre um risco. Portanto, vimos que agradar as pessoas não é algo pecaminoso em si mesmo. Só é pecaminoso quando é excessivo, quando é demais. Agora vamos ver de uma forma mais direta, e agora caminhamos para um segundo setor de nosso estudo, quando agradar as pessoas se torna claramente pecaminoso. Bom, no caso dos líderes religiosos que não reconheceram a Cristo por temerem serem retirados do convívio e prestígio que era pertencer à sinagoga, ficou claro que eles cometeram idolatria neste quesito, segundo o veredito do próprio apóstolo João, porque ele diz destes fariseus: amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. De maneira semelhante, somos tentados a considerar a opinião das pessoas, a aprovação delas, superiores à aprovação de Deus. E isso se constitui uma prática idólatra. Vejamos como Lou Priolo nos ajuda neste assunto, apresentando a seguinte definição de idolatria. Então, Lou Priolo fornece a seguinte definição de idolatria assim: idolatria é buscar que alguém ou algo faça por mim aquilo que somente Deus pode fazer. Então, o autor aqui nos ajuda dando uma espécie de definição de idolatria. Idolatria é buscar que alguém ou algo faça por mim aquilo que somente Deus pode fazer. Veja que este entendimento ele é bem abrangente, né? Às vezes nós olhamos para os outros esperando coisas que apenas Deus pode nos dar. Por exemplo, a aprovação das nossas ações. Algumas evidências demonstram que estamos cometendo esse tipo de desvio. Vamos ver alguns exemplos que o próprio Lou Priolo nos fornece em seu livro. Por exemplo, exemplo A. Quando um empregado que vive de aparência fala com seu chefe, está mais preocupado em impressioná-lo do que em falar a verdade. Então, isso é um pecado. Então, existem momentos em que o
empregado se preocupa mais em ser um bajulador do que, de fato, dizer a verdade ao seu chefe. Exemplo B. Quando um advogado vive para agradar os outros, está mais preocupado em defender seu cliente do que preocupado com que a justiça seja feita. Isso é muito comum, é um vício da profissão. Aliás, ele é pago para isso. Então, o grande desafio do advogado é ser ético. Quando é que o meu trabalho quanto advogado, supomos que eu fosse ele atenta contra a ética, né? Sabendo que o meu cliente ele é culpado, né? Como vamos trabalhar com isto no júri? Sabendo que todos têm direito à defesa, nós não descartamos isso. Todo cidadão, toda cidadã tem direito a defender-se em qualquer tribunal. Mas o advogado ele tem que trabalhar o seu interior, até que ponto a sua conduta contribuirá de fato para que a justiça seja feita. Exemplo C. Quando o pastor está mais preocupado sobre a opinião que a congregação possa ter dele do que edificá-la por meio da pregação da palavra de Deus. E aí nós vemos exemplos, às vezes, muito claros na internet ou mesmo em outros lugares, quando as pregações são sempre mais voltadas para a sedução do público e do auditório, e onde os ministros onde eles acabam utilizando mais palavras para enlaçar ou para seduzir, do que de fato pregar a verdade, né? Infelizmente isso acaba se transformando num comércio da fé, e é uma coisa muito triste quando nós percebemos isso, onde ministro, pregadores ou qualquer outro título de pessoa responsável pela pregação da palavra acaba se deixando levar pela aprovação alheia. Ou seja, um pregador ele precisa pregar as escrituras sagradas, doa a quem doer. Tem até um cântico antigo, né, sobre pregadores, não sei quem já ouviu, exortando os pregadores: pregue também os espinhos, não apenas as rosas, né? Você precisa pregar os espinhos da vida cristã também. Então veja que o desejo de agradar as pessoas não está longe de ser uma tentação. Então, muitas vezes dizer a verdade irá desagradar, e você precisará optar por agradar a Deus ou agradar as pessoas. Quais têm sido as suas decisões? Você tem mais agradado a Deus ou tem mais procurado agradar as pessoas? Você se omite em dizer, em pregar as suas palavras para estabelecer a verdade, preocupado com que alguém fique ferido sensivelmente, ou você diz mesmo a verdade e doa a quem doer? Isso é uma reflexão, né? Ninguém, por favor, responda agora, né? Mas reflita. Vamos para o nosso terceiro setor e ver os pecados que incorremos quando buscamos a aprovação das pessoas. Então nós vemos primeiro que agradar as pessoas em si mesmo não é pecaminoso. Vemos um exemplo do 5º mandamento, honrar pai e mãe, e também de honrar as autoridades. Mas vimos dentro desse mesmo setor, primeiro setor, de que se o amor fica excessivo, amamos demais os pais ou as autoridades, acabamos incorrendo em idolatria. E vimos também agora nesse segundo setor que esses pecados estão próximos de nós, através do exemplo do advogado, através do exemplo do empregado e através do exemplo do pobre, do pregador ali que não foi fiel. Agora vamos ver quais são esses pecados de uma forma mais clara, né? Geralmente busca-se a aprovação das pessoas atrás de algum benefício, por ganância. Dessa maneira, apresentando tal comportamento, pecamos contra a providência de Deus. Vejamos esse destaque de Priolo, e agora eu vou citar, não são minhas palavras, são as palavras do autor Lou Priolo, que eu vou agora dizer. Diz ele: ele está descontente
ele é a pessoa, né? Com a condição e a proporção que Deus lhe designou. Por condição, eu quero dizer o estado de ser da pessoa, desde seu estado de saúde até seu QI, sua posição social ou qualquer outra coisa que possa fazer com que os outros o estimem mais. Em outras palavras, a condição do homem é a situação ou as circunstâncias e a honra associadas a elas, nas quais o Senhor decidiu colocá-lo. Por proporção, quero dizer a relativa magnitude, quantidade ou grau dessas condições ou circunstâncias que Deus escolheu para eles. Então veja, aqui a primeira denúncia de um pecado é a ingratidão. E na verdade, não apenas a ingratidão, mas um certo atentado a Deus. Por quê? O que Lopriolo está dizendo nesse parágrafo é que Deus distribuiu a cada um de nós uma porção de honra, uma porção de dons, de talentos, de sensibilidade, de QI, de forma de ser, de local na sociedade. Deus definiu isso antes do fundamento da terra. Nos seus decretos eternos, Deus definiu quais seriam os nossos papéis sociais, papéis familiares, a nossa altura, as nossas tendências genéticas. Deus tudo definiu isso antes. Então, quando eu começo a bajular as pessoas para conseguir prestígios delas, né, eu acabo atentando contra a providência de Deus, dizendo que o Senhor não tem me dado o suficiente. Como eu não me sinto agraciado por Deus suficientemente, então eu acabo buscando o favor das outras pessoas, simples assim. A aprovação dos outros passa a ser mais importante para mim porque Deus não me tem dado o suficiente. Eu preciso de mais honra, então eu vou bajular mais as pessoas para que elas possam me dar aquilo que eu creio que mereço e que Deus por algum motivo não me deu. Então, o idólatra ou o viciado em honra, o viciado em elogio, em aprovação, ele acaba, por meio das suas ações, agredindo a Deus, porque as suas ações comunicam que Deus não tem lhe dado suficientemente o que ele acredita que tem direito de ter. Então, aqui nós começamos a avançar de uma forma que machuca, porque ele começa a tocar no nosso orgulho. Porque até então, quando nós olhamos o advogado, o pastor, o empregado, estava lá. Mas agora, quando nós começamos a olhar que a nossa insatisfação pode ser, de alguma maneira, um indício de idolatria, aí isso começa a nos confrontar mais. Vamos ver um segundo parágrafo aqui. Quem vive para agradar as pessoas está descontente com sua situação na vida. Em vez de ser grato pelo que foi dado a ele e pela sábia distribuição de Deus, faz de bênçãos a todas as pessoas visando seus propósitos. O idólatra que vive à procura de aprovação cobiça as bênçãos geradoras de honra que Deus deu a outros, como se todos os propósitos de Deus girassem em torno de conceber honra a Ele. Talvez o fato mais triste sobre tal pessoa é que ela nunca estará satisfeita, não importa quanta aprovação for capaz de produzir. Aquilo que Salomão nos diz sobre as riquezas materiais, citando Eclesiastes 5:10, quem ama o dinheiro jamais dele se farta, e quem ama a abundância nunca se farta de renda, se aplica a qualquer ídolo do coração. Bens temporais não satisfazem, eles só nos tentam para mais descontentamentos. Que quadro terrível! Ou seja, a minha busca por aprovação, sendo eu mulher do marido, sendo eu marido da esposa, sendo eu empregado, buscando a aprovação do empregador, sendo eu pastor, buscando a aprovação da congregação,
revela um coração ingrato, viciado nas honras que estão debaixo do céu. Ou seja, nunca ficará satisfeito. Nunca ficará satisfeita, porque não ama a Deus, mas ama a honra e o prestígio que alguém pode lhe dar. E quem ama as coisas debaixo dos céus nunca estará satisfeito. Que veredicto duro e difícil. Somos levados à utilização de práticas pecaminosas para conseguir a aprovação das pessoas. Esse é um outro item importante. Uma delas é a prática de diversos tipos de lisonjas ou bajulação. A lisonja faz com que aquilo que há de bom em você pareça melhor do que realmente é, e aquilo que há de ruim pareça mais insignificante. Isto é muito grave. A Bíblia mostra alguns tipos de lisonja. Vamos olhar algumas delas. Primeiro, existe a lisonja claramente diabólica, que é o item A. Ou seja, inimigos a fazem para enganar. Lembra daquele provérbio 27, verso 6? Leais são as feridas feitas pelo que ama, porém os beijos de quem odeia são enganosos. Ou seja, aqui está retratando que existem pessoas que vão elogiar você apenas para ver o seu mal, ou para te iludir, ou para tentar retirar alguma coisa de você. Um exemplo disso é Simeão e Levi. Simeão e Levi, eles infelizmente tiveram a sua irmã Tamar violentada, e eles seduziram os agressores, fingindo um pacto com eles, bajulando eles, tratando eles de uma maneira amigável. E quando eles estavam ali fracos devido à circuncisão que foi imposta para que se houvesse a paz entre os agressores de Tamar e a tribo de Jacó, eles então mataram os agressores. Ou seja, Levi e Simeão utilizaram os beijos enganosos do ódio para conseguir a sua vingança e levar dor e morticínio àqueles que haviam atacado Tamar. Portanto, meus irmãos e irmãs, devemos tomar cuidado. Essa lisonja diabólica está muito operosa, ou seja, não são poucas as pessoas que às vezes nos elogiam para tentar prejudicar-nos mais para frente ou retirar alguma coisa de nós. Muito cuidado, né? A Bíblia diz, e agora eu não me lembro exatamente em qual provérbio, que o homem ele é tentado pelos elogios que recebe. Elogios fáceis, cuidado, né? Você pode estar sendo tentado ou tentado ser fisgado. B. Há outro tipo de lisonja, outro tipo de bajulação, que é a lisonja escravizadora. Aqui vamos citar o texto de Romanos 16, 18. Porque esses tais, e aqui o apóstolo Paulo que escreve esse texto, aqueles que provocam divisões e escândalos, né? Paulo está referindo a essas pessoas, esses tais não servem a Cristo, nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam os corações dos incautos. Então existia a figura dos falsos apóstolos naquela época, homens que iam de cidade em cidade, granjeando então pessoas que os sustentassem. E aqui Paulo está advertindo, cuidado, esses falsos apóstolos, eles vão com lisonjas. E essa lisonja, diferente da anterior, é uma lisonja de manutenção. Ou seja, essas pessoas vão ficar elogiando para continuar a ficar, para tirar benefício de você continuamente. É pior que a lisonja diabólica citada agora há pouco, porque aquela vislumbra um ato de revanchismo pontual, é aquilo que eu quero resolver. Aqui não, aqui é uma lisonja que parasita a pessoa, fica lisonjeando, para extrair daquela pessoa o seu benefício. Tem outro tipo de lisonja aqui,
que a lisonja predadora. Esta aqui é vista e retratada no livro de Provérbios, no capítulo 6, 24, né? Fala acerca da importância dos mandamentos de Deus, e aí no 24 emenda, Provérbios 6, 24, para te guardarem os mandamentos da vil mulher e das lisonjas da mulher alheia. Ou seja, o livro de Provérbios retrata a mulher adúltera, aquela mulher que, com palavras como se fossem bocados doces, começa a seduzir, né, o homem do Provérbios. No capítulo 6, a figura dela é retratada como uma pessoa que utiliza a lisonja, né? Começa a elogiar aquela pessoa a fim de conquistá-la, ou seja, é a lisonja predadora. E aqui a predadora no sentido sexual do termo mesmo, né? São pessoas que se colocam para tentar-nos e fazer-nos de nós sua presa. Então é uma lisonja que procura um benefício pontual também. Ela não quer o seu bem, ela quer o prazer de ter a sua companhia. E quando a sua companhia deixar de ser prazerosa, esta pessoa não pensará duas vezes e descartará você. Então, tomemos cuidado com esse tipo de coisa. No final das contas, todo tipo de lisonja, seja diabólica, escravizadora ou pecadora, é um ato enganoso. Então, fiquemos atentos com os elogios que possamos receber. Veja, vamos fazer uma diferença. Existe o elogio genuíno, por exemplo, que é o elogio quando você faz um almoço, né, e os seus filhos, o seu marido, os seus pais valorizam e falam: puxa, que lasanha saborosa que você fez. Lembrando aqui de uma visita recente. Isso é um elogio legítimo. Agora, a bajulação é quando você sabe que a pessoa fez um trabalho muito ruim e você fala: mas fulano, você foi sublime. A pessoa, ela sabe no fundo que aquilo não é verdade, né? Que você está projetando nela um elogio que não lhe cabe. Isso é uma lisonja, você está enganando ela, né? Talvez é melhor minimizar, né? Dizendo: bom, talvez você faça melhor da próxima vez, ou não fale nada. Mas o caso é que nós somos muito tentados a usar a bajulação para retirar das pessoas elogios. Tomemos cuidado, né? Creio que somos tentados a usar a bajulação para retirar das pessoas a aprovação. Não faça isso. Nós não devemos buscar a aprovação das pessoas com esse tipo de recurso. Aliás, nós não devemos buscar a aprovação das pessoas mais do que a aprovação de Deus. Este é o intuito desse estudo. Nós precisamos conviver com as pessoas e é bom que as pessoas aprovem nossas ações. Todos nós gostamos de ser aprovados. Não há problema com isso. O problema é quando eu busco a aprovação como um bem em si mesmo. Existirão momentos em que as suas ações elas vão causar descontentamento aos outros. Nem Jesus Cristo pôde agradar a todos. Nós não seremos melhores que o Senhor. Vamos nos opor a pais, a mães, a filhos, a familiares, a trabalhadores, a empregados, a empregadores, quando nós nos mantermos firmes. Mas manteremos firmes sabendo que estamos agradando a Deus. Considerações. O que nós não podemos fazer é desejar agradar aos outros demasiadamente ou excessivamente, fazendo de suas opiniões ao nosso respeito a regra de vida. Apenas Deus pode exercer tal influência sobre nós. Cada pessoa que você tenta agradar acima e além do que as Escrituras permitem, torna-se o seu capitão e o seu mestre. Ironicamente, a maior parte do tempo, elas não têm consciência de que possuem tal controle sobre você. Isso porque é você mesmo quem lhes dá esse poder.
Então, muito cuidado, né? A pessoa que você quer agradar, ela acaba se tornando o seu mestre, o seu dono, ou te controlando. Não é correto isso. Você tem um mestre, você tem um Deus, você tem um Senhor. Ele e a aprovação dele deve estar acima da aprovação das pessoas. É muito bom que as pessoas nos aprovem, mas quando Deus nos aprova. Agora, é muito bom também termos cuidado mais com a aprovação de Deus do que com das pessoas. Porque quando nós aprovamos, quando Deus nos aprova, ainda que as pessoas nos desaprovem, nós estaremos em boa companhia. Porque apenas o Senhor pode ser o capitão das nossas almas. Então tomemos cuidado, meus irmãos e irmãs, não busquemos a aprovação demasiada dos outros. Não se ofendem, não se sinta ofendida ou ofendido porque decepcionou alguém. Ah, fulana não esperava isso de mim. Fulano não esperava isso de mim. Bom, se foi algo ruim, perdoe-se a si mesmo. Não carregue uma carga maior do que ela é. Você precisa ser justo e justa com você também. E a partir disso, você não pode se permitir que os outros te vejam como servos deles. Ou seja, se os outros se doeram ou acham que você foi injusto com eles, se de fato houve essa injustiça, pode existir reparo e reconciliação. Mas se houver um controle do outro sobre você, isso tem que ser rejeitado. Pouco importa se as pessoas gostam de nós ou não. A verdade é esta. O importante é que o Senhor nos aprove. E não tenha dúvida, buscar a aprovação de Deus irá colocar você em curso de combate com certas pessoas. E que Deus nos dê graça e força para que nos mantenhamos firmes e resolutos e resolutas em agradar apenas a Deus. E que o Senhor nos ajude a estar disposto a pagar o preço por isso. Portanto, tomemos cuidado com esse tipo de idolatria. Que Deus nos abençoe. Amém.